Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios, envolvendo os conceitos de função que a gente vem estudando aí nas nossas últimas aulas. Bom, então, vamos começar pelo seguinte problema. Então, a gente tem um retângulo, cujo perímetro do retângulo é igual a 20 metros, e o problema pede para expressar a área desse retângulo em função da medida de um dos lados, tá? Bom, então, o que nós temos? Nós temos aqui um retângulo e eu vou chamar a medida da base desse retângulo de x e a medida da altura desse retângulo de h. Tá? Bom, o que foi dado? Foi dado que o perímetro é igual a 20. Bom, então lembrando das aulas de geometria plana, em todo retângulo, nós temos que os lados opostos são congruentes. Então aqui também é x e aqui também é h. E o perímetro é exatamente a soma dos lados, das medidas dos lados, né? Então, o que a gente tem é x mais x, 2x, h mais h, 2h. Então, esse é o perímetro do retângulo e, portanto, eu tenho 2x mais 2h igual a 20. Bom, como todos são múltiplos de 2, então a gente pode simplificar todo mundo por 2, que vai ficar 10, certo? E isso nos permite dizer que a altura é igual a 10 menos x, no caso. 10 menos x. Então, tá aqui. Bom, ainda lembrando das aulas de geometria plana, a área do retângulo é igual a base vezes altura. Então, a nossa área, que eu vou denotar por essa, é então x vezes h. Acontece que o h é igual a 10 menos x, então eu vou pegar e vou substituir aqui. Então, a área vai ficar x vezes 10 menos x. Fazendo a distributiva aqui, a gente tem então que a expressão que me dá a área em função de x é menos x ao quadrado mais 10x. Então, essa é a expressão. Essa é a expressão. Tá. Bom, escrevendo isso como uma função, então lembrando, toda função a gente tem um domínio, um contradomínio, aqui não há mal nenhum pegar o contradomínio sendo os reais. Bom, a gente já sabe que para todo x, nós temos então um s de x igual a menos x ao quadrado mais 10x. Tá? A questão é, qual vai ser o domínio dessa função? Porque o que acontece, né? O que ocorre é que, para começar, x, como é a medida do lado do retângulo, ele tem que ser maior que zero, para começar. Então, ele não pode ser negativo. E segundo, o que acontece? Só que essa altura também tem que ser positiva, né? Só que a altura é igual a 10 menos x, né? Então, se você vem aqui no canto, a gente também tem que h tem que ser maior que zero. Acontece que isso me dá que 10 menos x tem que ser maior que zero, o que me dá, então, que o x tem que ser o quê? Menor do que 10. Então, de fato, escrevendo isso aqui como função, isso aqui é verdade, mas não é para qualquer, no caso aqui, x, né? Eu poderia estabelecer o domínio dessa função como sendo um intervalo de 0 a 10. Bom, nesse nosso segundo problema, o que a gente tem? Ele pede para expressar a área de um triângulo equilátero
em função da medida de um dos seus lados. Bom, então, a gente tem aqui um triângulo equilátero. Então, digamos que a medida do lado desse triângulo equilátero seja x. Então, tá aqui. Aqui é x, aqui é x, aqui é x. Certo? Bom, lembrando lá das aulas de geometria plana, o que acontece, né? Ao traçar a altura do triângulo equilátero, esse triângulo equilátero, ele é dividido em dois triângulos retângulos congruentes, né? Pelo caso cateto e hipotenusa. Em outras palavras, ao traçar, essa base aqui está dividida ao meio. Então, tem aqui x sobre 2 e aqui x sobre 2. Vou chamar essa altura aqui de h. Como a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, então eu preciso reescrever h em função de x, uma vez que o problema pede para escrever a área em função apenas da medida dos lados. Então eu preciso achar primeiro a altura em função do lado. Mas o que acontece? Temos aqui um triângulo retângulo, em que eu tenho o cateto em função de x e a hipotenusa em função de x. Então, em todo triângulo retângulo, a gente sempre pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que ocorre é, a gente tem aqui a soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Logo, h ao quadrado, ele é igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Então, h ao quadrado é igual a 3x ao quadrado sobre 4. Portanto, a altura em função de x ficou x raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a altura em função de x. Então, mais uma vez, né? A nossa área é dada pela metade do produto da base pela altura. Sendo assim, isso aqui fica 1 sobre 2 vezes x vezes x raiz de 3 sobre 2. E aí, a gente tem então que a área é igual a x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a expressão que me dá a área do triângulo equilátero em função da medida dos lados é igual a essa daqui. De novo, se quisermos escrever isso como uma função, não há mal nenhum em tomar o contradomínio como os reais. A única restrição aqui fica sendo com relação ao domínio, porque como x é a medida de lado, x não pode ser zero, não pode ser negativo também. Então, fica o intervalo de 0 a mais infinito. Esse é o domínio, onde para cada x temos s de x igual a x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, dessa maneira, a gente estabeleceu uma função que me dá a área do triângulo equilátero em função da medida do seu lado. Bom, então para fechar a nossa aula de hoje, vamos resolver o seguinte exercício. Ele pede para expressar a área de um cubo em função do seu volume. Bom, então, para começar, né, o que é um cubo, né? Um cubo é um poliedro em que ele tem 6 faces e todas as faces são quadrados iguais. Então, digamos que
a aresta desse cubo seja x. Bom, então o que a gente sabe, né? O volume do cubo, ele é o produto das três dimensões. Então, o volume do cubo ele é x vezes x, ou seja, o volume do cubo é x ao cubo. Como o cubo ele é constituído de 6 quadrados, a área desse cubo vai ser, então, 6 vezes a área de cada face, ou seja, vai ser 6 vezes a área do quadrado. Onde a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, nossa área, então, fica 6 vezes x, ou seja, nossa área, então, fica 6x ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui é o volume em função da aresta e a área em função da aresta. Só que ele pede a área em função do volume. Ora, x é a raiz cúbica de V. Então, pega esse x e substitui aqui. O que a gente obtém é que a área é, então, 6 vezes a raiz cúbica de V ao quadrado. Então, tá aí a área do cubo em função do seu volume. Mais uma vez, né, se for estabelecer uma função, o domínio continua sendo, assim como o exercício anterior, de 0 a mais infinito, uma vez que o volume não pode ser 0. E não pode ser negativo também. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.